Olá, começa agora mais um Olho no Olho. E o convidado de hoje é o Dr. Pedro Correia. Tudo bom? Tudo bom. Pois não, Conte um pouco, doutor, como é que foi a sua infância? Onde que o senhor nasceu? Como que começou aí a sua vida? Onde que o senhor nasceu? Eu nasci no município vizinho de Itaí, muito bem conhecido, divide com Itapeva. Né? Já há 54 anos isso aconteceu, num bairro da zona rural chamado Restinga Grossa, fica a 20 e poucos quilômetros de Itaí. E passei a minha infância naquele bairro. Somente aos 12 anos que eu fui morar na cidade de Itaí. E de lá, quando eu tinha 15 anos, foi que eu vim para Itapeva. Mas e até os 12 anos, como é que foi essa a infância sua? Então, foi uma infância de menino de sítio mesmo, né? Estudei escola de sítio, tá? Os pais trabalhavam na roça. E eu, como menino, vivia uma infância de menino de sítio mesmo. Como falei, vim conhecer a cidade com 12 anos, né? Quando eu fui morar na cidade de Itaí. E aos 15 anos foi quando o senhor chegou em Itapeva? Cheguei em Itapeva. E como é que foi essa chegada aqui na cidade? Foi ótimo, para mim foi muito bom a cidade de Itapeva, uma cidade que eu gosto muito, já estou aqui há 40 anos, vim no começo do ano de 72, agora no mês que vem, em fevereiro, já está completando 40 anos que estou residindo em Itapeva. Esse tempo todo fiquei aqui, estudei, trabalhei, exceção de 2 períodos que eu tive que residir fora, residi em São Paulo por 5 anos, onde cursei faculdade, estudei faculdade de Direito. E em seguida, assim que eu concluí a faculdade, eu trabalhava já no Poder Judiciário, no Fórum de São Paulo, e eu transferi para Itapeva. E desde então eu continuo aqui, nessa cidade, terra que eu amo. E a parte da adolescência, doutor, como é que foi? Foi bem aproveitada? Como é que era essa parte da adolescência naquela época? Aqui na cidade também? Sim, foi. Não trabalhava, né? Só estudava. Vindo aqui, fui morar no Jardim Maringá, e estudei na escola Otávio Ferrari, até eu concluir o ensino médio. Só trabalhava. Foi uma infância boa, normal, sem muitos fatos marcantes. E daí que eu fui então para São Paulo fazer a faculdade. Aí já retornei de lá, já como funcionário público, já trabalhando no Poder Judiciário. Essa fase de mudança para Itapeva, que é uma cidade pequena em comparação a São Paulo, como é que foi essa mudança para o senhor? Foram 5 anos que o senhor ficou em São Paulo, certo? Sim. Nesses 5 anos, como é que foi a sua chegada em São Paulo e a adaptação, né? A morar numa cidade grande, super movimentada, como São Paulo. Como é que foi essa fase para o senhor? Tá, em São Paulo houve sim alguma dificuldade, porque a gente está acostumado aqui, nasceu no sítio, chega em São Paulo, você estranha, tem algumas dificuldades para adaptação, né? Na ocasião, eu tinha um irmão que morava lá, trabalhava em São Paulo. Então já teve um apoio dele e isso também facilitou. Lá chegando, trabalhei inicialmente num banco, depois que eu fiz concurso, fui trabalhar no Fórum, Poder Judiciário. Então aí já tudo ficou melhor. E assim que eu concluí a faculdade, eu achei que já era o momento de retornar para Itapeva. Daí já estava com um emprego garantido, já prestava serviço para o Estado. Então eu me transferi de São Paulo para Itapeva. Mas então a intenção do senhor era só concluir o estudo em São Paulo e voltar para Itapeva? Sim, com certeza. São Paulo não me agrada muito para estabelecer moradia lá, né? Apenas foi para o estudo mesmo. E assim que eu concluí o meu objetivo principal, rapidinho eu retornei para minha terra, Itapeva. E essa volta para Itapeva, conta pra gente como é que foi? Foi ótimo. Eu já estava com emprego garantido, já formado. Vim trabalhar aqui no Fórum de Itapeva, onde fiquei por mais 8 anos aproximadamente. Foi muito bom. Aí já estava em casa de novo. E aí constituiu família aqui na cidade? Sim. Aí, alguns anos depois, eu resolvi pedir exoneração do Fórum, afastei do serviço, para fazer concurso para a magistratura. Poderia ser juiz de direito, que já havia trabalhado na área. Como tinha poucos concursos naquele tempo, era um por ano, aí eu fiz um
não consegui aprovação. Acabei fazendo concurso para delegado de polícia. E acabei sendo aprovado no concurso. E aí tomei posse no cargo de delegado de polícia. E estou até hoje, já há 23 anos. Mas esse curso para delegado foi assim, foi no susto ou o senhor queria mesmo ser delegado? Não, inicialmente eu não queria. Como falei, meu objetivo principal era magistratura. Tanto que eu pedi exoneração de oficial de justiça, que eu estava na época. Fiquei em São Paulo mais um ano para me atualizar, fazendo cursinho, para eu concorrer, principalmente magistratura, que é o alvo principal. E acabei fazendo para delegado, aí me adaptei bem também e fiquei até hoje. Nesse período após a exoneração, eu me inscrevi também como advogado. Hoje eu sou habilitado também como advogado, embora não possa exercer profissão como liberal, dada a minha função de delegado de polícia. Então, como delegado de polícia, o senhor está há quantos anos? Há 23 anos como delegado de polícia. E a constituição da família? Esposa, filhos, quando que começou a acontecer? Conta pra gente. Tá. Casei uma primeira vez, assim que retornei de São Paulo. O casamento, o primeiro durou pouco, foi 1 ano e 10 meses. Houve uma separação, fiquei com um filho, que hoje também é advogado, em Itapeva. E em seguida eu contraí nova núpcia no segundo casamento, que já faz 22 anos também. E, graças a Deus, me dei muito bem nesse segundo casamento. Nesse casamento são quantos filhos? Um filho do primeiro e uma filha do segundo. O filho seguiu carreira de advogado e a filha? O que ela filha faz? Também está cursando faculdade de Direito. Então é uma família de advogados. Sim. Ela faz faculdade de Direito em Itapeva, na FAIT. Agora começa 3º ano, ou 6º período. E como é que é para o senhor ver que os 2 filhos estão seguindo a mesma carreira que o senhor? Então, eu fico satisfeito porque também foi iniciativa deles. E eu não opinei assim a ponto de convencê-lo de qualquer decisão. Eles próprios tiveram a iniciativa. Eu acho interessante, a carreira do direito é muito promissora, né? Tem muito campo para trabalhar com o direito, sempre tem espaço, basta ser uma pessoa dedicada, exige muito estudo, o direito, tem que estar sempre atualizado, mas é uma boa opção, eu acho. Tem algum fato da sua infância até antes de vir para Itapeva aos 15 anos, tem algum fato nessa época que marcou a vida do senhor? Tem, a minha infância no sítio, o que eu focalizava mais ali? Era estudar, e a minha mãe tinha galinhas, então eu catava ovos para vender, e final de ano eu vendia frangos para o Natal. Eu era catador de ovos e criador de galinhas no sítio. Foi uma fase interessante. E as brincadeiras, como é que eram naquela época? Brincadeira não tinha assim muita coisa assim atraente, não, era brinquedos mais de artesanais mesmo que a gente fazia, criava. O bom é que naquela época dava para brincar na rua. O senhor corria muito, como é que era? Dava trabalho para sua mãe? Então, lá na verdade era um sítio, né? Você tinha espaço sem limite para brincar. Então é mais brinquedo mesmo de menino, de sítio, nada assim diferente, não tinha eletrônicos. Sim, mas o senhor tinha a liberdade para poder brincar em campo aberto? Ah, sim. No sítio você não tem limites praticamente, né? Então você sente muito à vontade, tem espaço. E você usa muito, o bacana da infância é que você acaba tendo criatividade no sítio. Você não tem muita opção eletrônica, não tinha nada, né, na verdade. Então você parte porque você tem que criar, você inventa os seus brinquedos, às vezes com artefatos de madeira. Mas conta uma invenção sua, então. Era o cavalinho, o carrinho de madeira, você modelava, feito carro do carretel. E outros tantos aí que eu não me lembro, mas você tinha que criar, engenhar o seu brinquedo. Bacana. E na parte, depois de Itapeva, quando o senhor chegou aqui em Itapeva, na verdade, o que o senhor tem de mais marcante? Olha, são vários fatores, assim, nada assim tão em destaque. Eu gostei, Itapeva foi uma cidade maior, de
mais opções de vida, sabe, de passeio. Então achei que foi legal para quem estava lá num sítio, depois para uma cidade pequena como Itaí, de repente eu vim para Itapeva. Então foi uma boa, já vi uma cidade maior, com muito mais opções. Na época, para o senhor foi muito diferente? O senhor estranhou o começo da vida aqui em Itapeva ou para você foi um processo, para o senhor foi um processo natural? Foi natural porque, como eu falei, até os 12 eu estava num sítio. Depois foi para a cidade de Itaí, uma cidade pequena. A Itapeva já é uma cidade maior, sabe? Então, dá uma diferença, mas não tão significativa, sabe? Então, foi fácil essa adaptação. O senhor não encontrou nenhuma dificuldade, assim, na mudança de Itaí para Itapeva? Não, foi tranquila, foi muito bom. O que o senhor pode contar também, agora já que a gente está falando por etapas, quais foram os momentos de dificuldade, de adaptação que o senhor encontrou em São Paulo? Você pode contar para a gente? Sim, São Paulo, como é sabido, é tudo mais difícil, uma cidade grande, então realmente requer muito mais. Bem, de início eu fui trabalhar no banco, como eu já disse, e eu acumulava então o trabalho do banco e a faculdade. A faculdade aí marcou porque eu estudava, na verdade, na Grande São Paulo, na Faculdade Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. Aí eu dependia, o transporte lá é complicado. Muitas vezes ia de trem, outras vezes tinha ônibus fretado, que saía do fórum. Então, mas de qualquer forma, o transporte lá é complicado, é difícil. Enfim, nesse período, trabalho, estudo, morando em São Paulo, não é fácil. É uma correria que, sabe, se estranha muito. Mas foi bom, foi uma boa experiência. Em algum momento o senhor pensou em desistir por causa dessa dificuldade? Realmente, às vezes a gente chega a pensar isso. Mas aí que entra a força, a vontade de vencer, acaba falando mais alto. Então você fala, não, eu vim para isso, eu tenho que vencer. O perseverante é que chega à vitória. Então, mas já desses princípios, e até tudo que já tinha sido vencido até chegar ali, então a gente buscava a força e até que conseguia vencer. Só voltei mesmo após conclusão da faculdade, já com um emprego garantido. Na sua casa, na sua família, pai, mãe, quantos irmãos? Somos em 7 filhos, eu e mais 6. Seriam mais 4 homens e 2 mulheres. Todos nascemos lá no sítio e hoje todos residem em Itapeva, apenas um, meu irmão, que está residindo em Sorocaba. Meus pais já faleceram, a minha mãe ultimamente faz 1 ano e meio também, que já partiu deste mundo. E a maioria dos irmãos estão aqui também. Família grande hoje, todos casados, com filhos, netos. Inclusive, eu também, dentro de um mês aproximadamente, serei avô também. Bacana. Filho já casado. Isso é muito bom. E como é que era o convívio do senhor com os seus irmãos? Infância, adolescência? Porque geralmente irmão briga muito, né? Como é que era? Vocês brigavam bastante? Tinha muita discussão entre os irmãos na fase da infância e adolescência? Como é que era o convívio de vocês? Veja, eu sou o último filho, eu sou o 7º, tá? Então não presenciei assim, essa relação de desentendimento, de brigas. Porque sempre Talvez tem, por né? eu ser o último, eu era assim como dizem, o caçula é o adulado, né? Então da minha parte eu pelo menos nunca tive problema com meus irmãos, sempre me trataram bem. E a recíproca também, eu sempre relacionei bem com todos eles. Mas entre eles, os mais velhos, também nunca vivenciei assim nada de anormal, a não ser divergências, né, rotineiras de família, mas sem nada assim de importância, de relevância. Por o senhor ser o caçula, o senhor foi mimado pelos irmãos mais velhos? Sim, um pouco. Não deixa de ser, né? Pelos irmãos, pelos pais, sempre o último tem uma atenção maior, né? Isso é natural, né? Doutor, e na sua carreira profissional como advogado,
qual o fato, em todos esses anos de profissão, o que marcou mais o senhor? Veja bem, eu terminando a faculdade, eu voltei para Itapeva, como falei, já como funcionário público, serventuário da Justiça. E quando eu me exonerei, foi exatamente para fazer um concurso, um curso de atualização para concorrer ao cargo da magistratura. Então foi nesse período que eu me inscrevi como advogado. O que aconteceu? Eu fiquei um ano fazendo o curso. Nesse um ano, na verdade, eu não me estabeleci com o escritório para advogar. Eu fiquei mais em São Paulo, viajando, fazendo o curso de atualização. Eu me lembro que eu fiz 2 ou 3 casos só, para amigos, mas nada assim, atuando como advogado mesmo, sabe? Então não cheguei a dedicar a advocacia, dado ao curso que eu fazia, objetivando o concurso. Após aprovar no concurso de delegado, aí já tive que trancar a minha inscrição como delegado, que eu não posso hoje acumular. Então eu fiquei aproximadamente 1 ano e pouco como advogado, mas não dediquei ao trabalho de advogado, e sim ao curso de atualização jurídica que eu fazia na época. E hoje, como falei, há 23 anos já exercendo o cargo de delegado, eu tenho a carteira de advogado, mas não uso. Pretendo voltar a usá-la após a aposentadoria. E como delegado, o que o senhor pode nos contar de um caso, de um fato marcante na carreira? Veja, como delegado, são muitos fatos que aconteceram. Eu comecei por Ribeirão Branco, fiquei 2 anos e meio lá, e de lá já voltei para Itapeva, onde me encontro até hoje. Então, aí são inúmeros fatos. Em Ribeirão Branco, marcou muito, o fato de um estupro, de um pai que estuprou a própria filha. Esse fato, na ocasião, foi para a mídia. Foi feita uma matéria através do programa Aqui Agora do SBT. Deu bastante repercussão. Então, em termos de Ribeirão Branco, foi o que mais marcou, foi esse fato. Aí em Itapeva eu passei por diversos setores da polícia, tipo diretor de cadeia, Ciretran, a delegacia de entorpecente, passei por lá. No distrito, hoje ainda continuo atuando no distrito, no 2º distrito policial aqui de Itapeva, no Parque São Jorge, embora eu acumule e tenha mais enfoque de trabalho na seccional, onde sou assistente do seccional Dr. Hamilton, e acumulo a corregedoria da polícia, na qual tem o anexo também que apura fatos ilícitos envolvendo prefeitos e vereadores, isso em toda a região de Itapeva. E conta um pouco mais desse trabalho, como que funciona? Veja, aqui na corregedoria, nós temos assim, apuramos todos os fatos de denúncias, reclamações em relação a policiais civis, delegados, investigadores, escrivães, todas as carreiras da polícia, dos 17 municípios que compõem a nossa seccional. São denúncias, reclamações, fatos assim que podem comprometer a atitude dos nossos policiais. Então são apurados aqui em Itapeva, nós fazemos por aqui pela corregedoria, os expedientes são encaminhados para Sorocaba, onde tem a corregedoria, a divisão da corregedoria do interior, tá? E daí alguns casos são decididos em Sorocaba mesmo, a decisão final dos feitos. Outros de maior repercussão, maior gravidade, são encaminhados para a Corregedoria Geral em São Paulo, para as decisões. Quanto aos mandatários populares, prefeitos, vereadores, os inquéritos correm conosco aqui na seccional. Geralmente eu presido todos eles. Por quê? Se o prefeito ou vereador de Itararé, por exemplo, comete lá uma atitude em tese criminosa, não é o delegado da cidade que vai apurar. Isso já é uma norma administrativa, e sim aqui na nossa seccional, para evitar qualquer tipo de manipulação, enfim, para que se mantenha a isenção na apuração do fato. Doutor, e o trabalho da polícia de Itapeva? O que o senhor pode dizer? Qual que é a sua opinião sobre o trabalho da polícia aqui da cidade? Itapeva hoje está muito bem estruturada em termos de polícia. Temos a polícia militar, muito bem estruturada, muito atuante. A civil, da mesma forma, hoje estamos bem estruturados, embora com um certo déficit do número de recursos humanos, né, que infelizmente não está tendo assim a reposição, muitos funcionários aposentam, enfim, e aí não tem essa substituição
como deveria ter. Então existe um déficit do número de funcionários, policiais civis. Contudo, a nossa polícia tem atuado, os resultados demonstram isso, as estatísticas demonstram. Itapeva, como todo o estado, trabalha com metas também na área da segurança pública. Itapeva sempre está dentro da meta, bem aquém até daquilo que seria previsto em índice de criminalidade. Então, como um todo, a polícia vem atuando muito bem na nossa cidade. O índice de violência é relativamente baixíssimo. E sobre a carreira política, o que o senhor pode dizer para a gente? Veja, eu estou já numa fase final de carreira como delegado. Hoje, se eu for o caso, eu posso me aposentar. Já tenho tempo suficiente. Como eu trabalho nesse setor, ultimamente eu me interessei e também entrar na parte da administração pública municipal. E recebi vários convites para ser candidato a vereador. E eu acabei me filiando no partido. Então, estou em fase aí de preparação, muito provavelmente serei candidato a vereador. Já estou fazendo estudos, criando alguns projetos para Itapeva. Isso vai só depender da aproximação aí das convenções para nós definirmos melhor essa situação. E faz tempo que o senhor está pretendendo entrar para a carreira política ou... Não faz tempo. Foi recentemente que decidi a partir para esse lado. Porque já com larga experiência, com mais de 30 anos na administração estadual, eu achei que agora seria o momento de mudar de esfera. Atuar também, trazendo a minha experiência para a esfera da administração municipal, principiando aí como vereador. Mais uma vez, obrigada pela participação no programa de hoje. Eu gostaria que o senhor, essas considerações finais, um recado para o pessoal que está vendo Olho no Olho hoje. Ok, também agradeço a oportunidade de estar aqui, falando olho no olho, e dizer quanto da minha admiração e o amor pela terra, Itapeva, como coloquei 40 anos aqui, já me sinto um itapevense nato, e dentro de mim eu gostaria de dedicar tudo que eu puder de melhor para essa cidade, para essa população, para esse povo ainda em fase de desenvolvimento, ainda precisa muito do poder público, e é o que eu pretendo fazer, ser útil, dar tudo que eu puder de mim em benefício dessa terra que eu amo muito. Ficamos por aqui com mais um Olho no Olho e até a próxima com um novo entrevistado.